Com que frequência procuramos Deus nos céus, no trovão, no milagroso, e deixamos de vê-lo na lama? Com que frequência rezamos por um sinal, implorando por uma visão do divino, enquanto o divino está tremendo bem na nossa frente, esperando por um simples pedaço de pão? É um pensamento aterrorizante, não é? A ideia de que o Criador do Universo pode cruzar o seu caminho hoje, não em mantos de glória, mas nos trapos de um estranho, que ele pode olhar nos seus olhos, não com um comando de julgamento, mas com um pedido de ajuda. Nós trememos ao pensar no dia do julgamento. Nós nos preocupamos com o balanço de nossas vidas. Perguntamo-nos: fiz o suficiente? Rezei o suficiente? Será que Deus realmente conhece o meu coração? Mas há um segredo revelado a Santa Faustina Kowalska, um segredo escondido nas páginas encadernadas em couro de seu diário, que muda tudo. Ele transforma o nosso medo em oportunidade. Ele revela que o teste de nossas vidas não está acontecendo em algum tribunal distante da vida após a morte. Está acontecendo agora mesmo na sua porta da frente, na sua cozinha, no seu escritório e na sua rua. É possível que você já tenha encontrado Jesus e não soubesse. É possível que a pessoa problemática em sua vida, aquela que pede demais, aquela que interrompe a sua paz, aquela que cheira a pobreza ou o desespero, seja na verdade o Rei dos Reis disfarçado. De acordo com a visão dada a Santa Faustina, a resposta não é apenas sim, mas é uma revelação que deve nos abalar profundamente. Antes de entrarmos na chuva fria daquele dia transformador no portão do convento, peço que você faça uma pausa. Estamos prestes a entrar em um espaço sagrado, um momento onde o véu entre o céu e a terra é tão fino que se rasga. Precisamos nos ancorar no único poder que nos permite ver Deus: a confiança. Sem confiança, vemos apenas os trapos. Com confiança, vemos o Redentor. Eu convido você, agora mesmo, a abrir seu coração. Nos comentários abaixo, crie um santuário para a sua própria alma. Escreva as palavras que quebram as correntes da cegueira espiritual: Jesus, ou eu confio em vós. E se houver um nome, uma pessoa que você tem lutado para amar, um mendigo em sua própria vida, que é difícil ou exigente, deixe o primeiro nome dele ao lado de sua oração. Vamos colocá-los nos raios da misericórdia juntos. Faça isso agora, como um ato de fé. A luta que todos enfrentamos é a luta da visão. Somos humanos, julgamos pelas aparências. Vemos um sem-teto e vemos vício ou fracasso. Vemos um parente zangado e vemos um incômodo. Naturalmente recuamos diante do sofrimento e da inconveniência. É o instinto de sobrevivência da carne. Protegemos nosso tempo, protegemos nossos recursos e protegemos nossos corações. Achamos que a santidade é encontrada no silêncio da capela, longe do barulho e do cheiro do mundo. Achamos que estamos mais próximos de Deus quando estamos a sós com Ele. Mas Jesus precisava destruir essa ilusão para Santa Faustina, e Ele precisa destruí-la para nós. Ele precisava mostrar a ela que, embora a oração seja o pulmão da alma, a misericórdia é o seu batimento cardíaco, e a misericórdia não pode existir no vácuo. A misericórdia requer um alvo. A misericórdia requer miséria. Vamos voltar ao ano de 1937. O cenário é o convento na Polônia. O tempo está miserável. É o tipo de dia que se infiltra nos ossos. Chuva cinzenta implacável, lama acumulando-se nos paralelepípedos. É um dia em que todos querem ficar dentro de casa, perto do calor do fogão, seguros atrás dos muros altos do claustro. A irmã Faustina está cumprindo seus deveres. Ela está cansada, está doente, lutando contra a tuberculose que eventualmente tirará sua vida. Ela tem todos os motivos para se voltar para dentro, para focar em sua própria dor, sua própria oração, seu próprio sofrimento. Então, a campainha do portão toca. Agora imagine o som. Não é uma fanfarra de trombetas, é um barulho mecânico enferrujado, é o som da interrupção. Quantas vezes Deus interrompe você? Faustina vai até o portão. Ela destranca a porta pesada e a abre rangendo. Parado ali, sob a chuva torrencial, está um jovem. Ele não é um velho mendigo curtido pelo tempo, mas um jovem, dolorosamente magro,
encharcado até a pele, tremendo violentamente no ar úmido. Suas roupas são trapos esfarrapados que não oferecem proteção contra o frio intenso. Ele está descalço na lama. Ele olha para a freira com olhos fundos e diz: "Por favor, comida quente." É um pedido simples, mas em um convento, os recursos são contabilizados. O tempo é contabilizado. Teria sido fácil dizer: "Não tenho nada", ou "Volte mais tarde." Teria sido fácil julgá-lo. Por que um homem jovem está mendigando? Por que ele não está trabalhando? Mas Faustina não hesita. Ela não vê uma estatística. Ela vê uma alma. Ela olha para ele e uma onda de compaixão a invade. Ela diz para ele esperar. Ela caminha até a cozinha, mas não pega apenas um resto de comida. Ela procura algo que traga conforto. Ela encontra um pouco de sopa, mas percebe que só a sopa não é suficiente para um homem faminto. Ela pega pão, esfarela-o no líquido quente para torná-lo substancial, para que sacie. Ela não está apenas alimentando-o, ela está cuidando dele. Ela leva a tigela fumegante de volta ao portão. O calor da cerâmica aquece suas mãos, um forte contraste com o homem congelando que espera lá fora. Ela entrega a ele e então espera. Ela não o apressa para ir embora. Ela fica ali na porta, protegendo-o levemente do vento, observando-o comer. O diário nos diz que ele comeu com satisfação. Há algo tão humano nessa descrição. O alívio de uma refeição quente em uma barriga fria, o cessar dos tremores. Por alguns instantes, o sofrimento do mundo é suspenso por uma tigela de sopa. Quando ele termina, ele devolve a tigela a ela. Seus dedos se tocam. A mão áspera e fria do mendigo e a mão gentil da santa. E então, o mundo muda. Enquanto Faustina pega a tigela, o rosto do jovem começa a mudar. A sujeira, a fuligem, as bochechas fundas, elas se dissolvem. Os trapos esfarrapados que pendiam de seu corpo trêmulo são subitamente transfigurados. Ele não está mais tremendo. Ele não está mais fraco. Uma luz mais brilhante que o sol, mais suave como a aurora, irradia dele. Os olhos que a olhavam com fome, agora a olham com uma profundidade de amor infinita e aterrorizante. É ele, é o Senhor Jesus. Ele está parado no portão do convento, não como um rei em um trono, mas como o mendigo que ela acabou de alimentar. Faustina está paralisada. Seu coração martela no peito. Ela o reconhece agora. Este é o mesmo rosto que ela vê em suas visões. O mesmo rosto que fala com ela do ostensório. Mas aqui está ele, cheirando a chuva e sopa. E então, ele fala: "Ouça estas palavras. Deixe que elas penetrem na medula dos seus ossos." Ele diz a ela: "Minha filha, as bênçãos dos pobres chegaram aos meus ouvidos, e a tua compaixão, dentro dos limites da tua obediência, agradou-me." Faustina está dominada pela emoção. Ela provavelmente cai de joelhos ou abaixa a cabeça, escondendo o rosto em seu véu. Por que o Deus do universo se disfarçaria? Por que ele a enganaria? Jesus responde à pergunta antes mesmo que ela possa fazê-la. Ele explica a razão desse disfarce. Ele diz: "Desci do meu trono para provar a misericórdia do teu coração." Deixe essa frase parar você onde está. Desci do meu trono para provar a misericórdia do teu coração. Considere a majestade de Deus. Ele tem legiões de anjos cantando: "Santo, Santo, Santo." Ele tem a adoração dos santos, nada lhe falta. Ele é a própria perfeição e, no entanto, diz que desceu para provar a misericórdia. Ele não veio testar a teologia dela. Ele não veio testar o conhecimento dela das Escrituras. Ele não veio verificar se ela estava jejuando perfeitamente. Ele veio ver se ela tinha amor em suas mãos. Ele queria experimentar, fisicamente, a caridade de sua criação. Essa visão muda a maneira como devemos ver nossas vidas. Ela desmonta completamente nossas desculpas. Muitas vezes pensamos: se eu visse Jesus, daria tudo a ele. Se Jesus batesse à sua porta, usando sua coroa, segurando seu cetro, brilhando com luz divina, você esvaziaria sua conta bancária. Você daria a ele o melhor quarto da sua casa. Você prepararia um banquete para ele. Você cairia com o rosto no chão e o adoraria. Mas Jesus nos diz através de Santa Faustina: nem sempre venho na luz. Às vezes, venho na chuva.
Nem sempre venho em glória. Às vezes, venho em trapos. Ele se esconde para que nosso amor possa ser livre. Se ele aparecesse em glória, nós o serviríamos por medo ou reverência. Mas quando ele aparece como um mendigo, ou um colega de trabalho irritante, ou um filho difícil, ou um pai doente, nós temos uma escolha. Podemos virar as costas ou podemos amar. E quando escolhemos o amor diante de circunstâncias desagradáveis, esse é o sabor da misericórdia que Deus deseja. Esta não foi a única vez que Jesus enfatizou isso a Faustina. Ao longo do diário, ele é implacável sobre a aplicação prática da misericórdia. Ele diz a ela, e diz a nós, que uma espiritualidade válida deve ter 3 componentes. Ele diz: dou-te 3 maneiras de exercer misericórdia para com o teu próximo. A primeira, pela ação. A segunda, pela palavra. A terceira, pela oração. Nesses 3 graus está contida a plenitude da misericórdia, e é uma prova inquestionável de amor por mim. Note a ordem. A ação vem primeiro. O jovem mendigo no portão não precisava de uma oração naquele momento. Ele precisava de sopa. Se Faustina tivesse ficado ali e dito: vou rezar 1/3 por você, e o mandasse embora com fome, isso teria agradado a Jesus? Não. Teria sido um escárnio. Há momentos para a oração e há momentos para a sopa. Devemos nos perguntar: quem é o mendigo no meu portão hoje? Talvez não seja literalmente um sem-teto. Talvez a pobreza que você está encontrando seja diferente. Talvez o mendigo seja seu cônjuge, faminto por uma palavra gentil após um longo dia. Talvez o mendigo seja seu filho, faminto por sua atenção, puxando sua manga enquanto você olha para o celular. Talvez o mendigo seja o parente idoso que conta as mesmas histórias repetidamente, faminto pela dignidade de ser ouvido. Talvez o mendigo seja a pessoa na seção de comentários que está com raiva e atacando, faminta por compreensão. Jesus está escondido neles. Ele está usando o disfarce da humanidade deles. Ele está usando a fantasia dos defeitos deles. Ele desceu de seu trono para provar a misericórdia do seu coração. O que você vai dar a ele para comer? Você vai dar a ele o pão esfarelado da sua paciência? Você vai dar a ele a sopa quente do seu perdão? Ou você vai bater o portão? A realidade aterrorizante e bela da divina misericórdia é que Deus se identificou inteiramente com a vítima, com o fraco, com o necessitado. Em outra passagem do diário, Jesus diz a Faustina: saiba disto, minha filha, se lutares pela perfeição, ganharás muitas almas, mas se não lutares pela santidade, perderás muitas almas. Nossas ações têm consequências que repercutem na eternidade. Quando Faustina alimentou o mendigo, ela não estava apenas fazendo algo legal. Ela estava ministrando ao corpo de Cristo. Imagine se ela o tivesse mandado embora. Imagine se ela tivesse dito: estou muito ocupada, estou muito doente, vá embora. Ela teria mandado embora o próprio Deus. Ela teria perdido o encontro de uma vida. Quantos encontros nós perdemos? Mas aqui está a misericórdia, e ouça com atenção, porque é aqui que a culpa tenta se infiltrar, e devemos bani-la com a luz da verdade. Jesus não revelou isso para nos envergonhar pelas vezes em que falhamos. Ele revelou isso para nos despertar para os tempos que virão. Ele não está de pé sobre você com uma prancheta, anotando cada vez que você passou direto por um mendigo. Ele está diante de você agora, oferecendo-lhe um novo par de olhos. Ele está lhe dando a graça de Faustina, a capacidade de olhar para o irritante, o quebrado, o sujo e o difícil, e ver a face radiante de Cristo, esperando para ser revelada. Ele está convidando você a ser um agente de sua providência. Pense na intimidade dessa frase: provar a misericórdia do teu coração. Isso implica que nossa misericórdia é alimento para Deus. Estamos acostumados a pensar em Deus nos alimentando, nos dando a Eucaristia, nos dando graça, mas aqui os papéis se invertem. Nós o alimentamos. Quando você perdoa alguém que não merece, você está alimentando Jesus. Quando você é gentil com alguém que é rude, você está alimentando Jesus. Esta é a tábua de salvação para a alma. Simplifica tudo. Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser um místico que levita em oração.
Você só precisa manter os olhos abertos no portão. Esta semana, você será testado. É uma garantia. Pode ser literalmente uma pessoa pedindo dinheiro. Pode ser um colega de trabalho que despeja uma pilha de trabalho na sua mesa. Pode ser um carro te fechando no trânsito. Naquele lampejo de irritação, naquele momento em que você quer fechar a porta do seu coração, lembre-se da chuva, lembre-se do portão do convento, lembre-se do jovem com os olhos fundos. Pare, respire fundo e sussurre para si mesmo: Jesus é você. Se você tratar essa pessoa com a dignidade que mostraria a um rei, você verá a transformação. Talvez o rosto dela não mude literalmente em luz, como aconteceu com Faustina, ou talvez, num sentido espiritual, mude. Talvez a raiva dela se dissolva porque você a recebeu com suavidade. Talvez a tristeza dela desapareça porque você a recebeu com esperança. Você tem o poder de revelar Cristo nos outros pela maneira como os trata. O Diário de Santa Faustina não é apenas um livro de história. É um manual de treinamento para o fim dos tempos. É um guia de como viver quando o mundo esfria, à medida que o mundo se torna mais egoísta, mais isolado, mais medroso. Os devotos da misericórdia são chamados a ser aqueles que abrem o portão. Somos chamados a ser aqueles que esfarelam o pão na sopa. Não tenha medo de não ser digno de fazer isso. Faustina era uma freira simples com educação até a 3ª série, realizando as tarefas mais humildes na cozinha e no jardim. Ela não era poderosa aos olhos do mundo, mas seus pequenos atos de amor foram altos o suficiente para alcançar os ouvidos de Deus. As bênçãos dos pobres chegaram aos meus ouvidos. Suas bênçãos chegam aos ouvidos dele também. Cada sacrifício silencioso, cada crítica engolida, cada dólar dado em segredo, ele ouve, ele prova. Então, enquanto nos preparamos para voltar às nossas vidas, vamos fazer um pacto. Vamos resolver não perdê-lo de vista. Se você tem medo de ter sido cego no passado, ofereça esse medo a ele agora. Sua misericórdia é um oceano que afoga todos os fracassos do passado. Ele não está olhando para o seu passado. Ele está olhando para o seu presente. Ele está parado no seu portão agora mesmo. A chuva está caindo. O mundo está frio. A campainha está tocando. Você vai atender? Você vai abrir a porta? Porque aquele que está lá não é apenas um estranho. Ele é aquele que te ama mais do que você pode compreender. Ele desceu de seu trono, não para julgá-lo, mas para ser amado por você. Sejamos a geração que o reconhece. Sejamos as almas que o alimentam. E nunca esqueçamos a promessa que nos ancora de que, quando mostramos misericórdia aos outros, estamos garantindo misericórdia para nós mesmos, pois bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vá agora e procure a face de Deus nas sombras. Ele está esperando por você. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.